Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ô Mãe Podcast, esse espaço dedicado especialmente para nós mulheres, mães. Eu sou a Natália Granado, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para apresentar mais uma convidada incrível. Mas antes disso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. É muito importante que vocês façam parte desse nosso grupo, dessa nossa rede de mulheres, de apoio às mulheres. Não é isso mesmo, É isso Belzinha? mesmo. Ai, tão bom a gente estar aqui com a Nath, essa pessoa que eu admiro muito, Ai, viu? linda! E aí também quero agradecer aqui todos os comentários muito positivos que vocês estão enviando. Cada feedback lindo, né, É Nath? verdade, estamos muito felizes, viu? Muito felizes. Bom, vou apresentar agora e eu vou ter que ler, gente, porque assim, ela é maravilhosa, né? É uma mulher de Olha isso, respeito. ela é médica sanitarista, especializada em ginecologia e obstetrícia, já fez mais de 20.000 partos, olha isso. É autora de diversos livros, inúmeros artigos, ela é premiada. Atualmente, ela é coordenadora estadual do Programa de Saúde do Adolescente da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Bem-vinda, doutora Doutora Bettina Albertina. Duarte! Olha, Tá gelada até. eu vou contar uma A história, gente né? está emocionada, Eu viu? tô. Ai, meu Deus. Nós já fizemos um podcast aqui antes, né? Elas são muito simpáticas. Olha, eu digo que não tem entrevistado bom. Diz entrevistadora que deixa a gente à vontade. Ah, Eu agradeço, Nath, A gente que está foi muito feliz. Eu que estou muito feliz, porque a gente informa, né? É isso sim. mesmo. Nossa ideia aqui é justamente isso: formar um grupo, né, para as mulheres, e a gente está trazendo mulheres muito fortes. E eu vou chamar de você, que a gente até já falou isso, e com muito Sim. respeito, muito carinho, de verdade. Foi uma das nossas número um aqui que a gente falou. Não, a doutora Albertina tem tanto Foi. conhecimento, tanta coisa para Ela é compartilhar com a maravilhosa. gente. E Eu acho. sabemos da sua vida corrida, que são partos um atrás do outro, e ela Sim. veio aqui com a gente. Não, eu acho que toda vez que me convidam, eu acho que esse ensinamento, que a possibilidade das pessoas terem acesso à informação, a informação É. salva vidas, né? Sim. É Então eu isso. estou aqui como se tivesse dentro da minha vida, porque faz parte da informação. Ai, que Ai, delícia. obrigada mesmo, né? Muito. A gente tem muitas perguntas, até já fizemos algumas aqui, mas antes disso, antes da gente entrar na sua vida profissional, que tem muita coisa realmente para a gente agregar para quem está assistindo, a gente queria saber quem é a Albertina mulher. Como que é essa mulher no dia a dia? Essa força, Essa né? Esse força. furacão. Bom, eu sou formada há mais de 40 anos, né? Eu não vou dizer quantos mais, mas eu sou formada há mais de 40. Eu fui uma das primeiras médicas ginecologistas que faz cirurgia, né? Então, eu fui sempre assim, tinha 20 homens num plantão e eu era a única mulher, que era 21, mas foi difícil para mim. Eu nasci em Portugal, eu sou portuguesa, filha de uma mãe que nunca foi à escola, de um pai pedreiro, e eu cheguei aqui no Brasil dizendo, eu quero ser médica. Aí a minha mãe falava, pobre não pode ser médico. Eu falei, mas eu sou inteligente, então eu Olha. posso. Né? Isso tudo em sotaque português, né? Quer dizer, a minha mãe dizia, não te iludas, não pode ser médico, olha o teu dinheiro. E eu dizia, mas olha a minha inteligência, eu sou muito inteligente. Isso com Olha. 7, 8 anos. Então, quando eu entrei na faculdade, eu morava aqui bem perto, foi uma grande felicidade. Então, eu entrei porque eu quis, queria porque eu quis. E sempre tive essa ideia de que a medicina era o ar que eu respiro. Aí eu já pensei que era meu filho, o terceiro filho, que eu tenho 2. Não, é o ar que eu respiro. Então, é difícil conciliar. Sim. Mas eu disse, eu não posso tirar nota 10 em tudo. Eu quero tirar 10 na medicina. A casa, até o papel de mãe. Não, não posso ter culpa. Claro que eu já tive culpa quando eu perdi a reunião, Hum. quando eu tive no dia do aniversário de 15 anos da minha filha, eu não pude estar no bolo, nem no primeiro ano. Então, mas eu entrava no hospital, já esquecia. Já fazendo Olha. parto, eu já esquecia fazendo cirurgia. Então, acho que a culpa e a cobrança
são dois caminhos que as mulheres têm que tirar. Culpa, cobrança e desvalorização. Porque as Sim. pessoas mexem na culpa. Como deixaste a tua filha? Como você não está? Como... Então, nessa hora, você tem que falar, não, eu sou um ser. Então, muitas vezes, eu não estou, eu não sei cozinhar, né? Queria aprender, mas eu não sou cozinheira. E Somos assim, duas, tá? é assim, péssimo. Eu sofro muito se eu fizer, como diz o meu neto, a avó sabe fazer um ovo ótimo. Quer dizer, e café também eu sei, porque eu gosto muito de café. Bom, então, eu acho que a gente não pode ser boa em tudo, não pode ser super mulher. Quantas mulheres eu sou? Eu sou Uhum. uma. É E isso. o complexo de supermulher que nos cobram é que tem que ser deixado de fora. Eu tenho defeitos, sim, mas as minhas qualidades são maiores. E acho que todo dia eu penso nisso. Parece, não vai dar tempo de eu fazer tudo. Então, eu vou fazer tudo que eu Que eu posso puder. muito bem. E não faço duas coisas ao mesmo tempo. Olha. Então, eu termino uma coisa e faço. Sabe aquela coisa de mulher? Sim, Tá aqui no sim, telefone, faz a sim. cozinha, não sei quem vê. Não. Todos que trabalham comigo. Primeiro você fala uma coisa, depois você fala outra. Mas isso é foco, né? É um É foco. foco, é disciplina. Isso é Sim. importante também. Até porque acho que a sua profissão, ela exige o foco total. Não tem como pensar ali, Sim. tô fazendo um parto e tô pensando na outra coisa, senão não tem Na como, comida que né? tem na geladeira, por É. exemplo, não Não, eu dá, né? penso assim antes de sair de casa. Depois eu Aham. falo, não me fala, porque agora não dá. Né? Cheguei aqui, agora é Agora só. tô aqui, acabei de falar agora. Eu não vou responder, eu tô no podcast, depois eu respondo. Ai, Claro, mas, Albertina, você é uma mãe que a gente sabe que cumpre o seu papel com maestria. É aquela que eu ouvi uma história, gente, muito engraçada, que ela falou que o filho tinha que levar um bolo Ah, na escola. Aí ela falou: o que que a senhora falou? Ah, o que que você falou? você. Ah, você. bom, então ele falou, mãe, todas as mães fazem bolo quando é o aniversário de alguém. Mãe, você vai fazer? Aí eu falei, vou aprender, pegar uma receita. Pensei nisso. Passou um pouco, falei, não vai ficar bom. Falei, filho, tá aqui. É o bolo mais lindo do mundo, mas foi com o meu trabalho. Ó, ainda bati assim. Foi com isso aqui, com essas mãos. Essas mãos não fizeram bolo, fizeram toda a possibilidade de eu comprar esse bolo melhor. Então, na escola, o meu filho chegou com o bolo e disse: todo mundo, mãe, gostou, porque era cheio de chocolate, cheio de coisa. Aí ele falou: foi a minha mãe que trouxe, não falou que fez, que trouxe. Mas isso é legal para as mães verem que, assim, não precisa ter culpa porque elas não sabem ir para uma cozinha ou não tem tempo de ir para uma cozinha, É, o né? importante é que ele chegou ali com o bolo, Exatamente. né? Aquele momento para ele Sim, com certeza importou sim. Não, e ele demais. conta sempre. Ele hoje está em Singapura, é engenheiro naval. Ele diz assim: se eu tiver um filho, eu quero que eu tenha a educação, que ele tenha a educação que a minha mãe deu. Ele tinha uma agenda, né? A agenda, coitado, né? Tinha que fazer isso, fazer aquilo, música, judô, capoeira. Depois ele soube fazer capoeira. Ele é japonês, fazer capoeira era Olha! inédito. Ele saiu da revista Veja como o único Nisei que sabia fazer capoeira. Ele toca muito bem. Quando ele veio me visitar, ele toca as músicas e é engenheiro, já teve banda de chorinho, banda de tudo. Olha! Então, Ah, eu acho que a minha filha é psicóloga, toca, dança. olha Então, eu só. fiz uma agenda, porque eu falei, eu tenho que fazer essa agenda, né? Sim, Porque sim. para eles não ficarem em casa. Manter eles ocupados, né? Agora, eu não me arrependo. Eu acho que eu teria. Hoje, o único arrependimento que eu podia ter feito, em vez de 10 livros, 8, e depois fazer agora, né? Então, acho que eu tive que fazer muita coisa, ao mesmo assim, forte, que eu podia ter diminuído um pouco. Quer dizer, podia ter feito mais ginástica, podia ter feito mais coisas que eu estou fazendo hoje, Mas mas você é uma mulher vaidosa, né? muito, muito. Sobra Se tempo. cuida. Cuido. Olha, não durmo sem passar creme, não durmo. Olha. As pacientes perguntam: ah, eu só tenho uma pele boa. Aí eu falei: a genética, mas o creme também. Olha, vamos querer saber os truques da doutora Sim, Albertina também, todos, viu? todos. Isso E é muito bom. aí, assim, faço botox, claro, mas eu digo: eu não quero ficar com cara de casco de navio, Ah, quero não, ficar pelo amor de natural. Deus, é isso Natural. aí. Quero mexer minha boca, meus olhos, né? E assim, acho que o único defeito é que eu não faço a ginástica como eu queria.
mas queria fazer mais. Então, acho que Mas na medida do possível, né, tá tudo sob controle. Que tá, é uma mulher maravilhosa. tá. E conta pra gente um pouquinho dessa sua paixão, assim, pela profissão. Em que momento da sua vida falou, não, eu quero trabalhar com as mulheres, eu quero fazer parte, eu quero trazer pessoas para o mundo. Em que momento foi isso? Então, lá em Portugal, eu acompanhava a minha tia, que era parteira, e eu queria sempre ver. E a minha a tia não deixava, obviamente. E eu via as mulheres gritarem muito. Eu falei assim, mas por que que elas têm que gritar? Né? Algum dia eu vou inventar uma coisa para elas não gritarem. Aí eu Que é entrei na. horrível, né, Ai, gente? é Nossa, eu tava lá traumatizante essa fora. parte. Eu não sei como a Traumatizante. minha tia-avó, né, me deixava isso. Então eu lembro que eu levava água quente, não sei como eu não me queimei, água quente para ela, punha as toalhas e eu ficava lá fora, eu não sabia. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu já dizia, eu não quero que as mulheres chorem. E aí, as cólicas, não quero ninguém com cólica, não. A cólica não é normal, nada disso é normal. Aí eu pensava todo dia, o que eu vou fazer? Quando eu fiz o primeiro parto, foi em outubro, É. né? Mês de outubro. E aí, 10 de outubro, eu fiz, eu estava no terceiro ano da faculdade, eu peguei aquele nenê, eu disse assim, eu vou querer isso, vou querer ajudar. E aí, esse momento foi forte, porque a mulher disse para mim assim: doutora, mais uma menina, eu tenho 6. Ai. Meu marido vai me matar porque eu tenho mais. Eu falei: é uma menina. Ela falava: não, não é possível, ele vai me matar. E eu disse assim: a senhora não é culpada. O espermatozoide é dele. Como eu não sou culpada? Sou sim, não era. Eu falei: a partir de agora, eu vou dizer para todas as mulheres que elas não são culpadas. Eu estou dizendo isso há mais de 40 anos, quer dizer, muitos reis, rainhas Sim. perderam muitas rainhas perderam o seu reinado porque não deram um filho homem. Homem, É, E aí eu disse, a verdade. senhora não é culpada. É o espermatozoide que é culpado. A senhora só tem sementes rosa. Ele tem rosa e azul. Ele só deu rosa para a senhora. E ela diz assim, e por quê? Ah, por quê? Eu não sei, mas que você não é culpada. Aí ela falou, graças a Deus, 5 meninas eu já ia brigar, o meu marido já ia brigar comigo, agora eu vou falar para ele. Então, a Olha. partir daí, foi solidificando assim. E eu fazia muitas palestras. E hoje eu acho que eu tenho algumas missões. Atender, eu atendo 2 mundos, né? O meu consultório particular e o Hospital das Clínicas, ensino alunos. Eu acho que eu nasceu quero para morrer isso. trabalhando, quero Nasceu morrer para trabalhando. isso. Ai, que linda. Com A minha neta certeza. já falou. É. Quando um perguntou, quando você vai se aposentar, avó? Aí a minha neta respondeu: primeiro, a minha avó vai morrer. 2 segundos, ela se aposenta. Ela definiu, É, porque é mulher, né? O sim. outro já estava cobrando. Você Olha, vê, o outro já estava É, cobrando. é isso é. mesmo. Doutora Albertina, qual a maior queixa das mulheres que vão no seu consultório? Olha, hoje eu diria assim, que no meu consultório elas se queixam de vários sintomas. Quer dizer, o corrimento era um sintoma, mas hoje as mulheres se queixam de dificuldades, a menstruação, o que está acontecendo comigo. Na menopausa, elas falam, ai, meus calores. A grande dificuldade é, será que é normal? Quer dizer, é a grande Hum, pergunta. Eu estou me sentindo assim, o que que é normal? Eu estou fraca, eu perdi a sim, energia, sim. principalmente pós-Covid. Será que é normal? E aí, assim, muitas vezes elas têm problema do ferro, da absorção de minerais. Eu digo, você menstrua muito, então por isso você está tão fraca. Não é só psicológico, Uhum. você está com ferro muito baixo. Ou então, ela diz assim, eu estou me sentindo muito triste. Às vezes, uma Uhum. grande culpa é, eu não tenho orgasmo. O que que será que está acontecendo? Eu tenho dor para ter relação. E aí eu criei uma frase que eu fiz o Jô, não tem mulher fria, tem mulher mal esquentada. Ah, boa, Maravilhoso. Mas o adorei. que que esquenta uma mulher? Não é o momento da relação, é todo um histórico anterior. Sim, A fogueira tem que ser preparada. sim. E se você não é, na verdade, o homem pode ser até um micro-ondas, você é muito mais que isso. Você é uma fogueira. E se a pessoa não alimenta essa fogueira, não dá.
Você não pode ligar e ter orgasmo, não. Aí a gente começa a conversar das emoções, até das dores. Porque às vezes a vagina pode estar ressecada. Uhum. Então, tem coisas físicas e psicológicas que eu abordo na É consulta. que engraçado, a gente está em 2024 e mesmo assim falta informação, né? Falta. Às Falta vezes até tem informação. demais e a pessoa não sabe absorver o que é É, bom e o que não é bom de exatamente. Então, informações. por exemplo, ter dor da relação não é normal. Uhum. Ah, mas eu tenho, que eu sou um pouco fechada. Não, você tem que ter prazer na relação. Se você não Sim. está tendo, tá tendo dor, isso em todas as idades. Eu tenho menina com 20 anos com dor. Então vamos ver o que está acontecendo. Já tive menina que tinha ímen imperfurado ou ímen fechado demais, que é um ímen anular. E que eu disse, não, vamos mudar, tirar essa peninha, você vai ficar melhor. Mas tem pessoas que têm endometriose e têm Sim. dor. E tem mulheres na menopausa que têm pouca lubrificação. Então, elas têm medo de falar. E aí eu digo, você tem cólicas? Não é normal, vamos investigar. Pode ser um fator psicológico, pode ser a sua alimentação, faça mais exercícios antes de menstruar, faça uma alimentação com mais alimentos diuréticos, porque antes de menstruar todo mundo quer comer doce, chocolate, banana. A tal da TPM, né? Você tem muito, né, Eu Nath? tenho, eu A tenho. desgraça da TPM, ela existe. Ela existe fisicamente. Talvez não tenha se descoberto, tem uma série de teorias, como se fosse uma alergia. Tem umas mulheres que produzem o veneno das aranhas quando vão menstruar, Veneno das das aranhas aranhas. negras. O que é isso? É, a gente O não que que É é? conhece. ácido araquidóico. Então, tem algumas mulheres, por isso elas ficam alteradas, Bravas. bravas, intolerantes. Além de tudo, a cabeça, ela fica com edemaciada, ela fica com retenção de líquido. Então, é como se você tivesse numa agressividade que é física. Então, não é porque ela é louca. Ah, Loucos são os médicos e a família que não entende essa fase. Sim. Então, veja. Então, você pode atenuar desde a alimentação, quer dizer, entrou no 15º dia, faltam 15 dias para você menstruar. Começa um exercício mais, a serotonina é boa, Uhum. dança, rebola, porque eu fui para a Tunísia, as mulheres da Tunísia, simples, simples, não têm cólicas, as áreas, porque Olha, fazem, a não estou dizendo todas, dança. dança sim. do ventre. Então, essa oxigenação da pelve é muito importante. Uhum. Outra, muda a alimentação, diminui o sal, diminui o açúcar. Você come chocolate no dia que você menstrua, mas uma semana antes você guarda o Guarda o chocolate, chocolate que pro dia. é um inferno o chocolate. Pão, retenção de líquido. Então, tudo isso vai fazer com a TPM. Se tudo isso não sara, tem cólica do mesmo jeito? Aí vamos ver endometriose, miomas, problemas hormonais. Quer dizer, então a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo. Olha, não, você não tem endometriose, você não tem mioma, você não tem alterações hormonais. Vamos ver o que fica. E a partir daí existem medicações, sim, tipos de medicação para diminuir a retenção de líquido, para fazer com que o útero não tenha espasmo. Então, nós estamos neste século. Agora, você imagina Gente, se um homem dissesse: eu estou com dor na bolsa escrotal. Algum homem dizia: você é louco? não. Não, nenhum médico. Vamos examinar, vamos fazer Sim, exames. lógico. Então, nós não podemos nos habituar com a dor. E o problema maior, eu acho, é que a gente sente a dor e ainda acha que tem culpa pela dor, É, né? muitas A vezes, maioria sim. das mulheres é assim, elas se culpam. Por exemplo, eu estou na fase da menopausa. E aí o que acontece? Começa a dar aquela irritabilidade. Na minha casa todo mundo já sabe. É lógico que eu estou tomando suplementação, mas todo mundo já sabe, gente. Se eu estou nesse alto nível, meu marido fala para minha filha, calma, porque sua mãe está na menopausa. Ai, que Então, legal. assim, a gente pelo menos ter essa rede de apoio de pessoas que estão ali do seu lado é importante, né? Agora, o maior problema é quando a mãe diz assim: como? Todo mundo teve cólica na sua família e todo mundo aguentou. Você que está Uhum. histérica, né? Ou então, aquela, eu nunca tive nada. Que a pior As é essa. É, comparações, Você tem né? cólica com só.
Não sei É o que acontece cultural o com negócio, é você. cultural. Só você tem cólica, porque eu nunca tive. Aliás, eu nem sabia quando estava menstruada. Sim. Então, ou é o sofrômetro, quer dizer, eu sofri mais que você e aguentei, ou eu não sofri nada e nem você está sofrendo. Quer dizer, é sempre a culpa e a desvalorização. É. Sim, e eu sinto assim, quando eu estava mais nova, né, na época que eu era mais jovem, que começou essa questão da menstruação e tudo mais, eu tinha muito. Era uma vergonha, um medo de conversar com a mãe, você ia conversar com uma amiguinha, ou com a mãe da amiga, que de repente dava um pouco mais de abertura, que era um pouco mais descolada ali. E eu sinto que é tão importante se consultar com uma ginecologista desde Sim. novinha. Eu fui em algumas vezes, mas eu não tinha aquela. Até porque eu mudei de cidades em alguns momentos da minha vida, então eu não tinha aquela doutora que era assim: vai na ginecologista, conversa tudo com ela. E eu queria justamente saber, né, de você, doutora, essa questão, o tanto que é importante levar a sua filha, principalmente, né, nessa época que menstrua, desde cedo já. Eu acho que o pediatra tem que estar preparado. Quer Tá. dizer, o médico que atende a menina tem que estar preparado. Então, a ginecologia infanto-juvenil, veja, eu criei um ambulatório de ginecologia infanto-juvenil, eu era muito jovem, junto com o meu professor Álvaro, porque eu entendia que as meninas sofriam de outra forma. Uhum. Então, veja, só tem pouquíssimos médicos que fazem ginecologia infanto-juvenil. Mas eu acho que deveria fazer parte do SUS, deveria fazer parte dos convênios, Uhum. não só a médica particular, de forma nenhuma, devia ter um acesso e que houvesse desde a escola uma orientação para que houvesse um respeito dos meninos desde sempre. Então, veja bem, você menstruou, você ficou mocinha. Você está naqueles dias. Você, está incomodado. Olha os É, nomes. tá É, Já começa. incomodada. é incomodar. Incomodada. Incomodada. Não tinha que ela incomodada ficava sua avó, lembra? É, Incomodada. E aí, veja, se você ficou mocinha, quer dizer que quando você vai ficar na menopausa, você ficou velhinha. Já É, cria um estigma. é. sim. Então, veja, se houvesse da escola isso, então, um preparo para a menstruação. Então, até os meninos entendendo, sabe por que a menina que tem 12 anos é mais alta que você? Porque ela menstrua, ela se preparou, a puberdade. Existe um estágio que chama estágio de Tanner, que a menina podia saber quando vai menstruar. Por exemplo, ela tem que ter uma maminha já com gordurinha embaixo, mas os pelinhos são importantes. Quando ela tiver os pelinhos enroladinhos, claro, se ela for índia e japonesa, não, mas os pelinhos que estão na virilha e já enroladinhos, está perto da menstruação. Então a professora Olha, podia fazer essa escala, os Sim. meninos também podiam saber. Olha, enquanto você não tiver pelinho enrolado, você não vai parar de crescer. Olha que angústia que teria sido tirada. O seu pênis também vai crescer enquanto você não tiver os pelinhos enrolados. Porque também eles têm medo do tamanho, né? muito, muito. Então, essa questão da adolescência devia ser uma preparação. E as mães deviam não fazer, porque antigamente ninguém falava, agora faz festa, expõe a criança. É, Ah, ela menstruou para a família toda. é, é. Ai, que Né? Vamos horrível. fazer um bolo que ela menstruou. Fazer um Não, bolo é quer ótimo. dizer, não. Eu acho que cada um é cada um. E Sim. assim, preparar, olha, essa menstruação pode acontecer, ah, menos do que 10, 11 anos é puberdade precoce, mais do que 14 é tardia. Vamos discutir, vamos nem discutir, vamos ver o que que você sente quando menstruou. Acho que mãe não tem que ser enciclopédia, tem que É. olhar para a filha e abraçar. Uhum. Filha, nós somos mulheres, né? Assim, e ver a filha, eu detesto menstruar. E a mãe, eu gostava. Não, não Ai, que bom. escuta essa filha, escuta. Verdade. Então, já perguntar, olha, vamos fazer assim, quando você menstruar, já começa a reduzir a gordura. Não come banana, porque banana tem muito sal. Não come uva, né? Porque tem muito açúcar. Olha como a Isso Começa eu não alimentação. sabia. Gente, a alimentação é melancia, tudo, né? abacaxi. Olha, as mulheres deviam andar com abacaxi na cabeça, igual a Carmen Miranda, porque o abacaxi é ótimo. Ele tem a bromoergocriptina que diminui a inflamação. Se toda mulher tomasse suco de abacaxi,
uma semana antes, ela ia diminuir muito as cólicas e a retenção de líquido. Poxa, eu não Olha que sabia disso. Ó, maravilha, gente. abacaxi. Agora eu já sei, porque eu tenho muita cólica. E eu descobri há pouco tempo a questão dos miomas, né, que a gente estava conversando. Então pode ser por isso que eu tenho, né, Uhum. de repente uma cólica um pouco mais forte. Eu acho que eu tinha. Quando eu menstruei com 11, eu comecei com uma cólica forte. Aí eu tinha muitos dias de menstruação, né? Então era 7, 8 dias. Depois que eu engravidei com 19, começou a diminuir, mas ainda assim tem meses, assim, o primeiro e segundo dia que dá muita cólica. Mas aí eu já penso que pode ser o chocolatinho lá que eu tô comendo no É dia ou verdade. antes, pode ser esses detalhes também. Agora, uma coisa importante, queria deixar aqui muito claro, não é normal cólica, é frequente. Frequente, assim, todas têm. Quer dizer, então, digamos, trânsito em São Paulo é normal? Não é normal para São Paulo, mas não é normal as pessoas se matarem no trânsito. Sim, Uhum. Então, sim. veja, cólica é frequente, ela pode ser atenuada. Outra coisa, não é para menstruar por mais de 7 dias, 7 dias intensos. Tem que ser 5 dias e a partir do terceiro dia diminuir. Se você enxágua a roupa e tudo, então alguma coisa está acontecendo, porque todo mês, perdendo muito líquido, você vai perder sais minerais. Então a mãe e a escola e o médico teriam que estar juntos indicando: olha, você menstruou por mais de 5 dias. Você vai ficar fraca, vamos ver o que acontece. Agora, o mioma, dependendo da localização, ele dá cólica. Quando o mioma quando você tem uma menstruação normal, digamos até 30 anos, aí de repente você começa a ter cólicas e aumentar o fluxo, ou você está com problema hormonal, ou está com pólipo, ou está com cisto, ou está mioma. Com mioma. Mioma, o importante não é o tamanho. Você pode ter um mioma do tamanho de um melão fora do útero. Então não vai dar problema. Mas você pode ter um mioma de um tamanho de um feijão dentro do útero dentro, chama-se submucoso, e aí você tem cólica. Você tem um mioma Olha. que vai da parede do útero para dentro, chama-se intramural, aí você também tem cólicas. Então, se você tem mioma e tem cólicas e perde muito sangue, aí precisa resolver. Nossa, gente, Olha, é muito legal porque são coisas rotineiras das nossas vidas e que tem hora que, pra mim, né, que eu tô acostumada a sentir cólica, é aquilo, eu já sei, ah, não, o primeiro e segundo dia eu vou ter cólica, é normal, então eu fico mais quietinha, fico na posição ali ah, mas tá fetal e vendo? A tal, cólica é normal e não é e não é normal, normal, né? eu não sabia desses detalhes, a questão do doce, por exemplo, 15 dias antes, questão do abacaxi, eu não sabia, Melão, melancia, É, pêssego, tudo que tem que líquido, é diurético, que é né? diurético, diurético. alface, acelga, abobrinha. Olha, Então você não pode comer coisas, quer dizer, cenoura, beterraba, tudo que é mais alimentos mais leves, pepino, por exemplo, para quem gosta de olha, pepino. aham. Então tudo que é suculento, quer dizer, que tenha suco, tudo que tem. Se você, não sei qual é o alimento diurético, não. Pensa tudo que é água. Sim, Agora, laranja não, porque laranja tem muito doce. que legal. E limão, E sim. não, muito interessante. Anotem aí, mulherada, vocês que sofrem de cólicas menstruais, eu sei o tanto que é difícil, também tenho, então já sabe aí, já 15 dias antes, depois que passou aquele período, já começa. Uma dietinha um pouco mais saudável, que na verdade deveria ser no geral, né? Porque E isso é tão começar a Sim, rebolar. importante. Você sim. não sabe. Rebolar. Não, se não sabe fazer dança do ventre, pega aquele bambolê do meu tempo, ou então agacha até o chão. Fica rebolando e Tá vai vendo, até o gente? chão. Tá vendo? Muito bom. E eu achei Ai. muito importante também uma coisa que a doutora falou, é a questão da escola, né? Eu tenho um filho de 15 anos e teve um período que ele comentava sobre as meninas. Ai, fulana é chata pra caramba, tem dia que ela tá insuportável, ou que ela chora demais, ou que ela foi embora porque tava com uma dor, e ele não entendia até então o porquê. Eu sentei muito pra conversar com ele sobre isso, né? A gente já falou, enfim, sobre sexo em casa, a gente já teve esse momento com ele. E eu cheguei e expliquei pra ele, falei, olha, as meninas têm dias do mês
que elas estão mais sensíveis, então você tem que ter mais paciência. E ele é fofo, assim, no jeito que ele trata as meninas, Uhum. né? Então, ele entendeu isso. Então, tem dia que ele olha pra mim, É. e, né, meu marido em casa também tem essa sensibilidade comigo, ele sabe, eu sinto dores, tem, né, a questão que a gente fica mais sensível, mais chorosa, Sim. Com menos com menos energia. Precisa energia. ser educado, né, Precisa. gente? E Eu acho precisa que explicar. é um tipo de educação que é importante, né? É. Sabe, uma das coisas que eu me fundamentei foi dizer, por exemplo, a questão das escolas públicas e dos postos de saúde ter o absorvente. Porque Nossa. 25% das meninas no Brasil, olha, cada 10, né? ah, não, 25%, vai. Uhum. Cada 5, uma é 20. Bom, 25%, estou agora sem fazer a conta direito, mas no Brasil deixam de ir na escola por problemas de menstruação, Porque não porque tem tem cólica e não tem absorvente. absorvente. Olha Nossa, E isso. elas têm muita vergonha. Imagina que zoada que vai ser se elas mancharem a roupa. Calça, é, Então, custa muito caro o absorvente para com um país com certeza. tanto problema de renda. No mundo é 20%. Olha, o Brasil que tem o gente, SUS como ser pode? 25%. Não. Então, o absorvente nas escolas, eu fiz toda uma proposta dessa lei que começou em São Paulo, mas eu queria muito que fosse uma norma. Você vai numa festa, você tem Sim, desodorante, tem isso. Então, por que não pôr no banheiro da escola? Porque algumas absorvente. escolas fica na mesa da diretora o absorvente. Ah, não Ah, Aí dá, é uma né? chatice. Sim, até não. ir lá. E olha Até que tem. situação daquela Sim, menina que já passa por tantas coisas na sim, adolescência, é lógico. bullying daqui, é não sei o Muito quê. Imagina difícil. você não ter absorvente para você ir para a Mas, escola, gente, por vamos exemplo. aproveitar aqui já e abrir uma campanha de doação de Eu absorventes? acho que é muito Vamos, importante. Claro, doutora. Olha, a gente vai vamos. fazer um vídeo acabando aqui, colocar nas nossas redes e fazer essa campanha, gente, de conscientização, né? E de É. doação de absorventes, que aí a gente tem várias pessoas que podem doar, que a E gente outra sabe. coisa, até desodorante, pente, Tudo que não é de tem higiene Tudo. pessoal não ali, tem nas né? baladas, tudo. Sim, Então podia pôr, podia pôr pasta de dente, não escova que cada uma tem. Mas olha, uma bancada que Claro. as pessoas podiam. Higiene pessoal, Que né? custa Itens de muito higiene caro. E dos pessoal. meninos também, né? Quer sim. dizer, podia, porque tem Claro. menino que não tem desodorante. Aí fala, olha o fedido, né? Quer É, dizer, Ai, sabe, olha a gente, fedida. difícil, né? poderia evitar tantos Tanta, problemas, né? E E doutora, fala uma coisa, você é coordenadora do programa de saúde, e eu sei que você conseguiu diminuir muito os números, né, de casos com adolescentes, principalmente de gravidez, né? O que que vocês têm feito que pode ser um exemplo para o Brasil todo, né? Porque eu sei que São Paulo, e os números estão altos ainda, né? Mas o que que pode ser feito? Olha, em 98, nós tínhamos 148.000 meninas que eram mães. E tínhamos 4.500 de 10 a 14 anos. Meu Deus, nossa, gente, é uma Uma criança. criança. criança E cuidando de agora outra. nós temos 48.000, quer dizer, houve uma redução de 69%, e temos 1.200, 1.500 adolescentes de 10 a 14. Mas ainda é uma a cada 5 horas. A cada 5 horas, Gente, uma menina olha de isso. 10 a 14 anos é mãe no estado de São Paulo. Meu No Deus. Brasil, é uma a cada meia hora, Meu de Deus. 10 a 14. Isso é uma tragédia É na uma vida, tragédia. porque essa menina vai sair da escola, não vai conseguir ter uma rede de apoio, vai ser discriminada e vai Sim. engravidar novamente. O É. que que nós fizemos? Primeiro, foi muitas rodas de conversa, quer dizer, nos vários programas, várias rodas de conversa. Depois, a distribuição dos métodos anticoncepcionais. Mas eu digo que não é suficiente, porque muitos países distribuíram, que eu Uhum. visitei muitos países para tentar entender. E aí a gente chega, então, que um país distribui métodos anticoncepcionais, mas não reduz. Então, foi toda uma ação de coisas. Por exemplo, os Estados Unidos pregou a castidade, e nos estados que pregaram a castidade aumentou a gravidez. Quer dizer, Ai, meu então, Deus. foram análise de todas as políticas que fez parte da minha tese, e depois, então, a gente começou a implantar. Principalmente, os adolescentes conhecem os métodos.
Qual Uhum. não era a surpresa que nos anos 90 eles conheciam? Se conheciam porque não usavam. A menina com medo de não agradar. Olha isso. Começa daí já. E a menina e o menino com medo de falhar. Não era, todo mundo fala, os hormônios. Claro que os hormônios existem. Sim, Sim. A flor da pele, tudo, sim. a primeira emoção. Mas a menina tinha medo de não agradar. Então ela não contava que tinha que tomar anticoncepcional e menos ainda a camisinha. E se ele falava com as outras eu não uso, eu não tenho prazer com você, aí derrubava. E Sim. o menino tinha medo de colocar a camisinha e falhar. De novo a questão cultural, né, É. gente? De novo. Então eu comecei a falar muito, né, não das doenças com a minha equipe. Não, se você não transar com camisinha, você vai ter doença. Não, a gente começou a dizer, usa a camisinha que vai ter mais prazer. Porque Hum. a pele com a pele não fica tão direto, então você vai ter mais ereção e Olha. você, menina, vai gostar mais. Porque se falasse Que é o a Sim, contrário? doença, ninguém sim. Tem acreditava. que ir pelo ponto positivo, né? É. E aí dizia o seguinte: você exige uma prova de carinho. Mãe, né, é amor, prova de carinho. A prova de carinho que ele dá para você é usar o preservativo. Com Então, certeza. preserve-se, Sim. né? Não. Aí, então, se às vezes eu dava um anticoncepcional para ela, colocava um método de longa duração, mesmo DIU e tudo, eu dizia: você tem o seu. Ele tem o único anticoncepcional dele é o preservativo. Então, além de tudo, ele vai ter mais prazer e não vai te passar nenhum risco. Sim. Aí então essa troca começou. Aí diziam: "Ai, a camisinha arrebenta". Eu mandava, tipo, eu sou tão forte que ela arrebenta. É. Aí então Ai, eu meu falava para os Deus. meninos, pegava uma camisinha, mandava por 2 baldes de água, quer dizer, de 2 litros, e aí falava, tá vendo? Não arrebentou. Ninguém tem um balde desse de esperma para arrebentar. Aí eles ficavam assim, imagina uma médica Sim. com 50 anos falando isso, eles davam uma parada assim. Aí todo mundo ria, e aí eu falava assim: ó, é jeito de colocar camisinha. Se você não colocar direito, aí rasga tudo mesmo. Não, e assim, aproveitando esse tema, né? A gente recebeu a Camila Gentili aqui, ela estava Nossa, eu tava pensando justamente, nela. pensou nela, né? É que a gente falou sobre esse tema. Sim. E ela estava explicando como é importante você abordar com seus filhos a questão sexual. Você precisa falar para evitar uma gravidez indesejada, para Sim. evitar a questão de abusos também que acontecem demais, porque a pessoa, né, a criança não sabe. E aí, o que eu queria, né, saber o que que você acha também em relação a isso, mas o quanto antes a gente falar desse assunto, melhor. Ajuda. Ajuda. E tem que responder as perguntas que ele fala. Então, por exemplo, às vezes a menina chega e pergunta: olha, o que é menstruação? Aí ela já está menstruada. E aí você diz: você já sabe, você já está menstruada. Não. A pergunta é: por que que você está perguntando? Conta o que que Uhum. você Quais são quer as saber dúvidas? mais. Sim. Às vezes ela está com medo que a menstruação está atrasada e ela está com medo de estar grávida. Sim. O que que tá Então, passando nessa que É, cabecinha? que é tá? verdade. Então, acho que hoje uma mudança, eu sou do tempo que existia cegonha, né? Eu Então, também. né? Então, em Portugal não tinha cegonha, era uma águia, né? Porque sei lá por que era uma águia. Então minha mãe falava que Ai. chegava a águia. Eu nunca vi a águia, né? Então, assim, eu acho que já teve uma mudança e tem jeito de você falar. A pergunta é: o Sim, que você já sabe? sim. Uhum. Por exemplo, assim, Porque eles sabem muito. A gente sabe muito que ele muito mais do que a gente mais. É que a imagina. informação para eles, muitas vezes, chegam de forma errada. É. Então, eu acho que é muito importante, eu sempre tive isso com a minha filha, um canal de comunicação claro e objetivo. Não adianta você falar, minha mãe, como que nasce o bebê? Ah, a cegonha atrás? A criança já, principalmente hoje, não vai acreditar nisso. Então, você tem que saber como falar. Então, a mãe também precisa realmente saber se colocar, né, gente? É E o importante momento isso. certo E também, o né, momento Belzinha? certo. E até dizer assim, olha, estou meio atrapalhada, né? Uhum. Aham, Assim, na questão de gênero, estou meio atrapalhada. sim. Então,
tenta me ajudar, o que você já sabe para eu poder ver, né? É. Ou vamos ver juntas, né? Elas, se você ver junto, outro dia eu falei para a mamãe, ver junto. Ela foi na internet, mostrou tudo para a mãe, deu aula de anticoncepção. Olha Ai, lá. meu Deus do céu. Que a gente fica pensando, a gente olha pra eles, né? Eu falo muito por mim, assim, eu olho e falo, ai, ele é uma criança pequenininha, ai, que bonitinho, ai, meu filhinho. Mas eles sabem muita coisa. E pra Sim, fazer da forma errada, é assim, sim. um estalar de dedos. Não, e Então, às vezes ele tá te testando. também, é, que eles começam a chegar É. meio pela beiradinha, tal. Então, assim, a gente é muito da troca de olhar. Eu já olho e falo, o que que você tem? Ah, não, nada. Aí eu só fico ali, só dou aquela, não, tem sim, senta aqui comigo, vamos Não, é conversar. Porque importante. eles conversam com os amigos, que sabem É. menos ainda que eles. Eu me lembro uma vez que a minha filha falou assim, mãe, como é que conta para uma mãe que quem tá grávida e assim no banheiro, saindo do banheiro, eu falei, ai meu Deus, acho que ela tá grávida, né? Como é que conta para uma Por que ela tá me mãe? perguntando isso? E a mãe, o que que vai fazer? Eu falei assim, eu acho que tem que conversar, tem que ver, falar para a mãe. Muitas vezes o menino não fica com a menina, então tem que ter essa rede de apoio e tudo. Então, veja, mas se você conhecer alguém que esteja grávido, você tem que dar tranquilidade, ela fazer os exames mais rápido, ela poder contar para um adulto que entenda. E eu falei, meu Uhum. Deus, será que tá grávida? Quer dizer, eu pensava. Aí ela chegou e falou para mim assim: ai, mãe, mas você é capaz de ir lá e bater no menino, você vai me defender sim. Você vai falar: minha filha não Ai, tem Deus. culpa, Foi você! vocês dois tiveram relação, o filho é dos dois, tal. O Ela filho é estava dos me dois. testando. Ah, E ela dizia: mãe, você não É. vai ser essa mãe Criança não é compreensiva, fácil, olha. né? olha isso. Criança não é. Com Olha, os outros tudo bem, mas mas comigo comigo não. não, né? Você não vai brigar comigo. Isso eu tenho Ai, certeza. Você vai falar, né? E eu falei, e eu vou querer que você case? Claro que não, mãe. Você vai querer que eu case só se eu gostar muito dele. Quer dizer, ela já sabia tudo, né? ai, Olha, filho conhece a gente. filho conhece. Conhece Então é melhor ser totalmente. verdadeiro. Quer dizer, Exatamente. Sim, não sim, adianta, filho conhece a sim. gente, conhece tudo que a gente fala. E eu acho que é tão melhor quando eles já sabem, assim, pelo menos eu senti isso em casa. A partir do momento que a gente destravou isso, porque eu falo, eu sempre brinco com ele, até falo questão de videogame, né? Que ele adora um videogame. Então são fases. Tem essa fase que a gente pode falar sobre esses temas. Na próxima fase, você vai poder saber sobre outros. A Hum, gente não esconde nada, não estou Sim, mentindo pra Mas tem que você. sim, respeitar o O ritmo. sim, ritmo, não posso também chegar e te falar várias coisas que você não está na idade de ouvir. Então, acho claro. que você sente o seu filho, né? Por isso que é tão importante você se comunicar com ele e E é conversar. Com olhar no olho. certeza. Acho Olhar que é, no olho. olha, se você, mãe que está me ouvindo, por favor, olha no olho. E diz: olha, filho, eu amo muito você. Olha, filha, eu amo muito você. Mas eu não estou entendendo bem essa pergunta. Fala para mim exatamente o que que você quer saber. E responder a demanda. Sim. Porque às vezes você responde e você quer já dar uma aula, aí você vai por etapas. Olha, óvulo é uma sementinha, entendeu? E onde fica a sementinha? Aí você vai falando, dá tempo. Escuta, dá trabalho. É É, verdade. dá trabalho. Dá trabalho. Eu acho que é justamente esse ponto, assim, que muitas mães não têm, Sim, o tempo, né? O tempo é tão sagrado, mas com o filho a gente não pode não ter aquele tempinho mínimo que sim. seja. Você tem que ouvir, você tem que olhar. Eu sinto, às vezes ele fala, poxa, minha amiguinha lá da escola não pode conversar com a mãe sobre determinado situação, e eu sinto que ele que pode conversar com a gente, ele fica incomodado com aquela amiga que não tem a abertura com os pais. Que maravilha. E aí ele fica, Sim. poxa, mas eu não sei nem o que falar pra ela. Nossa, gente, tem várias amigas da minha filha que iam para minha casa Olha perguntar as lá. coisas, porque a mãe não falava. É, E, Ai, e- tia, minha mãe não fala comigo. mas a adolescente é esperto, ele olha na sua cara e já sabe. essa Então, tia é mais essa moderna. tia é mais Essa tia. moderna. Ah, o adolescente é muito legal. E É, ele vê a mãe dura, a mãe molinha e a mãe que ouve. Então, assim, escuta
custa, dá trabalho, você tem que escutar, não atropelar esse adolescente e aos poucos. Acho que a coisa mais incrível que eu vi do meu neto, ele tem 14 Hum. e o outro tem 17, Ah, você tem sabe? 2 netinhos, então, Três, netinhos não, três. 3, E já a são de 11, adultos. né? Que é muito espertíssima, né? É. Desculpe Ai. o feminismo, mas ela é mais esperta. Então, esse de 14 falou assim: Vó, eu já beijei muito mais do que o irmão que Ah, tem 17. Aí eu podia ficar, olha. E eu falei: E todas as meninas beijavam bem? Vó, cada pergunta, eu falei: Pois é, se você beijou mais, você deve saber quem beijou melhor ou não. ah, Algumas sim, algumas não. Eu não perguntei quantas algumas, porque eu fiquei nervosa, mas eu falei, então, que bom que você sabe diferenciar. Fiquei quieta, né? Olha lá. Porque a pergunta era quantas você beijou, sim, né? sim. Ah, eu Olha fiquei no só, algumas. que da Mas Isso é hora. assim, importante também, a gente não se chocar com as perguntas deles. cara de Tem que, paisagem. É, tipo, fazer que tá tudo bem, tudo natural, entendeu? é, Porque Cara de senão a coisa paisagem. cresce, né? muito. E olhinho brilhando. Por exemplo, vocês duas têm olhinho brilhando. Então, adolescente sabe quem tem o olhinho brilhando e quem tem olhar de censura. Então, se você não tem esse olhinho brilhando, porque é uma qualidade ter olhinho brilhando. Você tem, a Nath tem, a Bel tem, Que bom. né? Que bom. Mas então, você faz um rosto brilhando, cara de paisagem. Se ele falar, eu vou sair de casa, porque adolescente tem muito isso. É. Ele fala para testar. Então, Uhum. quando é criança, você já ouviu, mãe, eu odeio você, você é muito chata. Mas logo passa. Ele não está falando como adulto. É, Então, você tem É, que esperar esse tempo dele. é sim, isso é mesmo. verdade. Não, muito legal. E a gente agora, vamos entrar um pouco aí mais profundo, né? São tantos temas que a gente São, vai aqui, são, ó, vai, a são. gente, lógico que faz algumas perguntinhas, mas todas essas a gente tá aqui perguntando na sequência, porque realmente a gente tem muitas dúvidas. Tem. Mas como a gente está no mês agora, né, outubro, então a gente está no mês da conscientização, né, do câncer de mama, que é um tema tão importante, os números continuam crescendo muito, né, doutora? A gente pesquisou um pouco, deu uma olhada e aqui, mais de 70 mil casos desse ano, É, pelo Instituto, a né? previsão é de mais 70 Mil. mil casos pelo INCA, né? E o mais sério é que um terço morre. Olha Porque isso. nos outros países, 70 mil era para a previsão de 5 mil a 7 mil morrerem, justamente porque o diagnóstico é precoce. E no Uhum. Brasil, com esse sistema maravilhoso, que é o maior do mundo, o Sistema Único de Saúde, que tem que melhorar muito, porque a concepção dele é perfeita. Só que não é perfeita a aplicação dele. Eu fico Uhum. muito tranquila porque eu fui uma das pessoas que idealizou o SUS. Eu ajudei a desenhar. Tenho o maior carinho por ter falado isso. Com certeza. Eu recebi um prêmio o ano passado, pelos 35 anos de SUS, que é para a minha vida tão importante como prêmios que eu tenho no Hospital das Clínicas e minhas Uhum. premiações. Bem, importantíssimo que haja uma agilidade. Já tem uma lei, você diagnostica e em 2 meses tem que ser resolvida. Só que não é cumprido. Então, 23 mil casos, ou 24, um terço, não é possível. Tem alguma coisa errada nesse caminhar. E aí, o que eu acho importante? Que desde a adolescência a menina conheça a sua Uhum. mama. Então, uma vez por mês, logo depois da menstruação, ela faça um olhar, que depois nós vamos pensar o que é um autoexame. Um Uhum. olhar da mama. Qualquer alteração que a mulher tenha, ou sair secreção, ou ela está mais vermelha, ou ela está desigual, ou ela até tem uma casca, às vezes até, ai, parece uma micose. Não, não tem Uhum. nada que parecer, tem que saber, Uhum. mama. Então, isso porque 70% dos casos, quem descobre o câncer de mama é a mulher. Então, se é ela,
porque é Poxa. que ela não está indo no ginecologista a cada 6 meses, né? O que falta Sim. então é isso, é informação, é buscar realmente conhecimento com o seu doutor, é se, né, É se tocar. oferta. Não pode ir num posto de saúde e demorar 1 ano para ser matriculada. Não. Ela tem um nódulo, tem que ser urgente. Dá para atender. Na próxima semana já tem que estar agendada. Então, eu acho que o diagnóstico precoce é o atendimento precoce, é a informação precoce, né? Então, por exemplo, você acabou de examinar a mama, sentiu um pontinho diferente do que você sentia. Por isso que é importante ah, o- o- Uhum. todo esse olhar. Não, quer dizer, não é o autoexame, é o autocuidado. Olhar, Autocuidado. porque senão tem médicos que dizem, não, o autoexame não diagnostica. Não, ele Diagnóstico. diagnostica sim. Ele dá para olhar, mas, claro, um câncer de mama de um feijão, de um grão de arroz, ele tem um tratamento. Uhum. De uma amêndoa tem outro, de uma noz tem outro. A mulher só percebe um grão maior. Então, não é falha dela. O médico também não percebe quando é Sim. muito fininho. Uhum. É oferta de exame. E eu Olha. não, eu vou dizer aqui e assumo, não é com 50 anos que tem que fazer mamografia. A oferta tem que começar aos 40. Isso era uma dúvida, falar sobre mamografia, porque eu li sobre isso, né? A gente lê muita coisa, por isso que eu falo, a internet, as informações são boas, mas ao mesmo tempo são muito ruins, porque vem cada informação que você fala, será que isso é certo? Sim. Eu vi sobre a questão da mamografia, que pode te causar, depois de um tempo, o câncer, ou se você tiver ali, pode desenvolver. Isso é real, isso é mito. Temos que fazer sim a mamografia. Depois de quantos anos a gente tem que fazer? Olha, Nath, uma coisa muito importante. Se você faz muita mamografia, você pode ter algum problema na tireoide. Então, hoje, cada vez mais tem que proteger a tireoide. Então, isso é. Agora, a irradiação, uma vez por ano, da mama, não causa aumento. Tá. Diagnostica isso. Bem, o Colégio Americano fala 40 anos. O INCA ainda a gente está fazendo com 50. Mas eu vou lutar sempre para ser 40. E se você tem uma mãe que teve com 45 anos câncer, ou alguém na família, você tem que fazer 10 anos antes. Ah, olha que Então, quarenta importante. e cinco Uhum. você faz aos 35. Bem, eu considero que é importante, está aumentando o câncer de mama em meninas com menos de 30 anos, em mulheres com menos de 30. Para essas menos de 30, não é indicada a mamografia, mas você tem ressonância Uhum. e Uhum. tem ultrassom, Ultrassom. porque a mama de uma menina jovem, às vezes, ela é muito densa e não consegue captar, mas você tem a ressonância Sim. e tem ultrassom. Ultrassom. Nós temos mamógrafos suficientes no estado de São Paulo, eu posso dizer isso. Então, tem muito mamógrafo parado. Então, o que precisa? Pessoas treinadas e principalmente quando dá notícia, porque a doença da palavra é trágica. É. Uhum. Quantas mulheres já tiveram um diagnóstico? Às vezes a técnica fala, às vezes o próprio, tá aparecendo alguma coisa grave aqui. Não Sim. tem nada de parecer. O Ou é ou médico não faz é. a mamografia e diz: olha, busca o seu médico, porque tem como fazer uma biópsia precoce. E quantos casos deste mês passado eu tive de mama que tinha suspeita de e não era? Quer dizer, então, Olha. e ela tem que analisar o que está lendo. Um, nenhum problema. Zero, zero tem que. Zero, eu não tenho nada, não. Zero tem que saber o que está acontecendo. Tem outros exames para complementar. Então, no zero não zero é reprovou o exame. O exame não é suficiente. Uhum. Ótimo. Dois, ótimo. Três, alerta. Tem que repetir mais vezes. Quatro, tem que fazer um segmento, uma punção. 5, muito grave. 4 e 5, muito grave. Então, você vê lá, BIRADS, porque é de inglês, best, mama. Rádio, classificação. Então, você pega aquela mama, opa, 4, já marcar.
Então, eu acho que isso vai ajudar muito. Mas tem mulher que fala, ai meu Deus, eu não posso falar, é o aniversário do meu marido, é o Natal. Não, e tem também muita mulher Ansiedade. que não se toca porque tem medo de descobrir alguma coisa. Ah, Eu já sim. conversei com amigas que falam: ai, não, mas Olha e isso. se eu tocar e descobrir? Porque eu tenho, né, 2 nódulos Você vai e tratar, tem né, que tratar, você tem que gente? fazer o acompanhamento. Lógico. E ela, não, eu não me toco, porque eu tenho medo de descobrir. Aí eu falo, mas aí que já tá o ponto errado desde Sim, da sim. raiz do problema ali. Quem procura acha e quem acha cura. Cura. É, É, exatamente. Com certeza. A exatamente. prevenção sempre é o melhor remédio, né? Para tudo, eu acho, Para tudo. né? Para todas as Todo. doenças. Se E a você gente se pode cuida. descobrir câncer de mama em crianças? Ou tem a partir de uma idade? Bom, acho que o caso mais difícil da minha vida foi uma criança que tinha 13 anos, tinha um câncer, é muito raro, Aham. menos de 20 anos é raríssimo, tem pouquíssimos casos publicados, mas eu estou no Hospital das Clínicas, né? Então lá vem Sim. tudo de vários lugares. Eu tinha uma criança que era da Bahia e eu descobri um câncer de mama, era um tipo de tumor que é mais comum, chama filóides, em criança, e eu falei para a mãe que precisava operar. A mãe falou: Eu não quero operar minha filha. Ela tem prova, tem tudo, levou de volta, voltou nas férias, aí já estava no estágio e a menina morreu. Nossa Senhora. Meu. Então, isso está na Por minha causa de uma cabeça. prova que ela Tava na tinha que minha fazer. cabeça cada vez que eu vejo. Aí, É. quando eu tenho uma menina com nódulo, eu falo: tive uma mãe, aí eu conto. Sim, Sim. Aí a sim. mãe, tive uma mãe que não queria descobrir. Aí deu problema para a É. mãe, para a menina. E o quê? A mãe ficou com culpa pelo que aconteceu. Eu dei o problema para a mãe. É. Aí, assim. Então, veja, eu já tive muitas adolescentes com nódulo de mama. Então, geralmente é benigno, mas dependendo do ultrassom, vai dizer se tem. Não é o tamanho. Tá. Se você lê num livro, num exame, contornos irregulares, irregular, isso que é preocupante. Às vezes fala, não, tem 4 centímetros. Aí você lê ali, contornos regulares. Tudo bem. Então, irregular. Então, estou te ensinando como um fator de alerta. Mas a Uhum. mama Sim. com nódulo não é normal. Então, você não deve tomar qualquer anticoncepcional. Você tem, porque aumenta. Isso numa menina de 20 anos, 25 anos. O Nossa, gente. anticoncepcional, ele é um problema? Ele é assim, na verdade, no sentido da prevenção, se você tem câncer de mama na família, você tem que evitar os anticoncepcionais hormonais. Tá. Mas aí depende muito do tipo. Hoje você tem anticoncepcional muito de dose baixa. Agora, eu queria falar um pouquinho dos fatores da prevenção que a gente estava ali Quero saber falando. Vamos tudo. falar sobre essa prevenção, que é tão importante. Então, você riu muito quando eu falei, né? Foi. É. Posso falar ou você quer Claro, falar? não. Olha, assim, cigarro está muito mais relacionado com câncer de colo de útero, não com mama. Tá. Mas aumenta em 10% o risco de câncer de mama. Bebida, 10%. Agora, obesidade, 40%. Nossa, Olha gente. isso. E sectária, você não faz nenhum exercício, 50%. Então, quando eu quero brincar, eu digo assim: é melhor você ser bêbada e fumante do que ter gordura, Do que ter porque gordura. bebida é 10%, fumar é 10%, dá 20%. Nossa. Você ter gordura, aumenta em 40%. E você não fazer nada, 50%. Tem uma autora que falou que você caminhar meia hora todo dia, você diminui em 30% o risco de ter câncer de mama. Olha. Olha A isso. obesidade é um fator grave, né, doutora? Eu acho que a obesidade tem que ser tratada. Hoje, aqui no Brasil, a gente sabe que está aumentando a obesidade em criança. Quer dizer, então, assim, não é uma questão estética. Não. Aumenta o câncer de intestino, aumenta o câncer de útero e
Não do colo, o colo é pelo HPV, mas o câncer de ovário e o câncer de mama. O câncer de mama está diretamente ligado ao fator de sobrepeso, Uhum. obesidade. Bom, então a gente fala muito da hereditariedade, da avó à Uhum. mãe, mas eu digo para vocês, a gente pode mudar esse caminho, porque a Com certeza. obesidade e a falta de exercícios é maior, muito maior do que a hereditariedade. Com certeza, você Olha, vê, né? sim. Todas as mulheres que a gente trouxe aqui até hoje, elas falam muito na questão saúde, exercício e alimentação. Então, acho que mais uma vez, o tanto que é importante a alimentação, o exercício físico para a nossa saúde, prevenção de câncer e entre outros motivos, é uma das coisas número um. Você fala sobre isso quando as pessoas vão no seu consultório? Falo e falo com as adolescentes e falo com as mulheres. E uma coisa que eu não falei aqui, mas que é muito importante, é a questão dos traumas. Muitas Uhum. mulheres sofreram trauma e aquele trauma foi um gatilho. Quer dizer, muitas mulheres, quer dizer, ainda Foi um não se gatilho sabe para a o câncer de obesidade. Para o mama. câncer de mama? Não se fala ainda, não se sabe a porcentagem, mas a gente sabe perfeitamente que muitas mulheres tiveram traumas e desenvolveram câncer de mama. Então, uma das perguntas, às vezes ela se separou, às vezes, claro, às vezes separou também, ficou mais gorda, mas muitas mulheres magras se separaram, então aquele vazio, ou então a morte de um filho, a morte de uma Uhum. pessoa, quer dizer, muitos sofrimentos. Uhum. E outra coisa muito séria é que, quando a mulher descobre, 40% delas são abandonadas pelo marido Ai, que tristeza. ou Nesse pelo momento tão companheiro. difícil. E Nossa, pior, e regride ainda gente. mais, né? Piora ainda mais Aí o a No caso. rede de momento que você apoio, mais É. precisa. a rede de apoio é fundamental. Então eu digo, a mulher não abandona um homem quando ele tem câncer de próstata. Eu já vi homens e mulheres separados e que o marido, o separado, volta para a casa da primeira mulher porque a Sim, atual não cuida dele, para porque poder ele está para se ajudar, tratar. né? Então a mulher é acolhedora É e o É verdade. homem não verdade. é. Então muitos dos medos que as mulheres têm é porque elas falam, olha, a mama é muito forte para a mulher, né? A mama Muito. é a feminilidade. É. Então imagina que passa na cabeça, eu vou descobrir, vamos tirar a mama, o que que vai acontecer? Então essa rede de apoio é mesmo que você hoje se tira menos a mama, faça quadrante, mas hoje existe toda a possibilidade de você tirar a mama e imediatamente colocar uma prótese. Sim. Isso em qualquer serviço, convênio, SUS, é obrigatoriedade. Eu sempre tenho medo quando a gente fala de leis. A lei foi Uhum. feita e eu batalhei nessa lei. Mas um amigo meu de Bauru, que é o doutor Pedro, fez muito essa lei no Estado e eu fui uma das pessoas que batalhei para colocar. ah, eu não sou candidata, então não estou falando isso para dizer que eu fiz. Eu fico muito feliz de ter batalhado por essas, até porque eu tenho uma posição de Lógico. Sim, sabedoria e sim. posso. Então, isso, porque uma das coisas que me deixava mais triste é quando eu operava uma mama e no dia seguinte ela ia tirar o curativo e falava, ainda mais que eu explicasse, olha, talvez não dê para fazer o quadrante, ou quando não tinha o quadrante, porque eu sou do Uhum. tempo que não tinha o quadrante. Então, não, como é que você se sentiria se acontecer de eu ter que retirar a sua mama? Nossa, é muito. Faz muita parte da Olha, autoestima da mulher eu que mesmo, né? sou médica, quando eu tenho que tirar essa mama e pôr numa bacia, Ai, doutor. eu tremo a minha mão. Você pensa em tudo que aquela mulher tá sentindo Tremo a ali na minha mão. cabeça Sim. Tremo. dela. Aí eu respiro e volto. Porque acho que eu diria, algum dia passa, mas não passa. Ai, que dor. Não É muito passa. É, triste, né? muito. Uma dor, Então, né? cada vez que eu opero e vejo, faço um quadrante, que isso eu agradeço aos meus mestres da Itália e ao professor Pinotti, que trouxe essa situação, essa possibilidade, né, de essa técnica para o Brasil.
Eu agradeço muito que eu ter aprendido. Quando você tira o quadrante e a mulher olha e fala, ai, parece que ficou até mais bonita que a outra. Ah, isso é Ah, muito bom. Deve ser muito É, gratificante, né? agora eu vou contar. Na minha clínica particular. Então, imagina no, na rede pública. Se eu disser para você que não tem 20% dos homens que ficam ao lado, ai, que tristeza. Nossa. Naquele momento de apoio que a mulher precisa tanto. aí, se você tira o quadrante de um câncer, você tem que fazer radioterapia. Não necessariamente você tem que fazer químio, vai depender muito da Uhum. análise. Sim. Mas radioterapia, porque ficou o tecido da mama, sempre que você tira um pedaço e não tira a mama toda, tem que Tem que fazer fazer. rádio. E aí, se você for numa fila de rádio, em qualquer hospital particular do estado, você vai ver a mãe, a mulher na sala de espera, Sozinha. sozinha. Você vai ver 8 e 2 acompanhadas do parceiro e do companheiro. Ai, gente. O resto é uma mulher que acompanha a dor daquela mulher. Isso é terrível. Isso é muito Nossa. triste. Não vamos deixar, né, meninas? Não vamos deixar chegar nesse ponto. É. Vamos prevenir, né, doutora? Tem, a saúde pública está aí para ajudar também, né? Então, não é que a gente não tem opções, né? Precisa só realmente olhar para E tem si mesma, campanhas né? da mamografia, tem carreta. É. Eu me Tem. lembro de um dia muito legal que a gente colocou a carreta ali no pátio do colégio e outra vez ali na Estação da Luz, uma carreta. E aí as mulheres iam ver. Antes dessa carreta, a gente fazia uma roda para explicar. Também já fiz a carreta do estádio do Corinthians. Olha, que legal! Aí eu tirei uma foto para meus netos, que são corintianos roxos, eu tive que tirar foto. Eu falando, a vó, você tá lá no estado do Corinthians? Quer dizer, eles eram pequenos. Que importava a mamografia, importava que era imagina. no Sim, estádio. sim. E aí a gente fez, junto com o Hospital Santa Marcelina, muito linda, a freira, a irmã Monique, a gente reuniu numa sala enorme, assim, num pátio enorme, para falar do Sim. que estaria o diagnóstico Ah, e que que legal. elas teriam que precocemente cuidar. Uhum. E elas ficavam, quer dizer, é preciso explicar. Por isso que eu acho que esse programa é fundamental. Quer dizer, veja, hoje o câncer de mama é curável, desde que você faça o diagnóstico precoce. Precoce. Sim. Essas carretas são muito importantes, né? Porque se elas não vão, né? Aquela coisa do Maomé, né? É. Não vai à montanha. Então, o Maomé vai. Essas carretas eu acho que são importantes porque se a pessoa não vai até o hospital, né? A carreta tá ali, na frente da casa É dela, quase, maravilhosa, e no é bairro linda a carreta, dela, e é né? linda a carreta, porque tem muitas carretas, mas a que eu mais gosto é uma meia branca e rosa. Aí você entra, tem até sala de espera, Sim. bonitinha, assim, né? Então, realmente, Eu acho conheço que... muito o pessoal da América Amigas, né? Aham. Eu acho muito legal. Eles têm esse trabalho que eu acho incrível de levar a carreta para vários lugares, A principalmente para a carreta. periferia de São Paulo, né? Que eu acho que é o A carreta mais acho que devia ser um importante. trem, né? Eu, assim, vou pensar Sim, numa batalha do trem. A carreta sim, que seja vários vagões e... né? sim. Ai, gente, nosso tempo tá terminando, mas a gente ainda vai Ai, ficar mais um pouquinho aqui. ai, tá tão difícil Podemos de. deixar mais um É pouquinho? Claro. Só pra difícil. gente, a gente queria saber da gravidez da mulher mais velha. Isso. Bem, então veja, eu primeiro odeio o nome de primigesta idosa, da gravidez da idosa. Nossa, nossa, eu até me arrepio, Coloca a né? mulher em uma posição que ela não gosta, ela Tadinha, não né? tá feliz com isso. Até porque um homem mais velho que é pai, nossa, olha que Sim, vitalidade, É, olha, ao tem contrário. 65 anos e vai ter um filho, né? E nós temos Roberto De Niro, temos Chaplin, temos várias pessoas, o Abílio Diniz, né? Vários personagens. E agora o cantor também, né? O, o Zeca O, Camargo, né? O Zezé de o Zezé, Camargo. vai é ser Então, pai, verdade. que verdade. maravilha! Bom, então vamos ver. Primeira coisa, a gravidez com mais de 40 anos,
está aumentando nesses 2 últimos anos, quer dizer, 2022, 2023, aumentou 70%. Olha Nossa, só. um número Então, alto, né? e Alto. eu acho maravilhoso. Até porque, eu disse isso num programa e digo, o meu consultório tem vários quadros maravilhosos que eu ganhei, e esses quadros são de mulheres com mais de 45 anos que tiveram o primeiro filho. Olha só que E bacana. quando alguém me pergunta, pode ter? Eu falo, olha os quadros, né? Quer dizer, veja, então, primeiro, uma mulher com mais de 40 anos que engravida é porque ela quer. Com certeza. É. Com Ela já tá mais até à vontade de ser mãe, Sim. porque podia Ela ser ao contrário, né? planejou, né? Podia Ela ser. planejou. É, a gente se sente muito mais preparada depois de uma fase aí E da com mais vida. de 40, ela diz, eu quero e eu sou independente para sustentar essa criança. Sim. Muitas foram mães solo. Eu Uhum. fiz vários partos de mãe solo. Outras dizem, olha, é difícil ser mãe solo. Então, mas às vezes ela arruma um companheiro que ela. Depois da internet foi muito engraçado. Ela encontrou os primeiros namorados depois da internet, né? Então aí viu pesquisando no Instagram, aí viu e falou assim: olha, encontrei o meu namorado de quando eu tinha 16 e agora está com 42, 43. É, Então, uma das coisas importantes é que é um pré-natal que merece ser acompanhado. Mas eu prefiro fazer o pré-natal de uma mulher com 51 anos do que com uma menos de 15. com certeza. Porque as de certeza. 51 quer. Sim. Então, veja, inicia o pré-natal muito cedo, tem exames, e nós temos hoje uma ferramenta importante, que é o NIPT, que é uma. Você faz no sangue, né? E pesquisa. Tem um NIPT simples e ampliado, que dá para saber com 99% se é ou não risco de malformação, de Down. Olha que Bom, ótimo isso, outra né? coisa, você tem. Deve ser feito em torno das 10, 11 semanas. Mas o ultrassom da 12ª semana e da 20ª semana de gravidez, por isso que é difícil. Uma menina com 15 anos, 14 nem sabe quais são as semanas. Sim, Mas essa mulher que engravida, ela tem que fazer o NIPT, sim. Tem que fazer o ultrassom de 12ª semana e de 20ª, para garantir que esteja tudo bem com o bebê. Outra coisa, ela vai ter risco, sim, de pressão alta, vai ter risco de diabetes, mas tudo isso pode ser visto. Tanto é que a pré-eclâmpsia e a eclâmpsia acontece mais em adolescente. Por quê? Ela está relacionada com anemia, com falta de cálcio, e na mulher com mais de 40 anos, você faz os exames, ela se corrige. Quer dizer, sim. imediatamente, se você falar para ela, come jaca, ela vai comer Vai. jaca. Ah, isso é E Quer tem muito mais dizer, verdade. né? consciência, né? Aliás, jaca é Sim. ótimo, porque tem ferro. É a fruta que mais tem ferro. Sabe por que ela fica pretinha de fora? É o Uhum. ferro. A minha mãe era viciada em jaca quando estava grávida de mim. mesmo? Aham. Por isso que você nasceu linda. Ai, que bom, comam linda. jaca, mulherada grávida. Linda. A primeira vez que comi jaca foi aqui no Brasil, porque lá em Portugal não sei se tinha, na minha aldeia não tinha. É. E aí eu apanhei, porque a minha mãe achava que eu ia me fazer mal. Ai, Daí, meu então, Deus. na época eu não conhecia a fruta, né? Sim. Bom, então veja. Então a alimentação é fundamental, o pré-natal é fundamental. Agora, você é uma mulher executiva, decidiu investir na sua carreira. Com 34 anos, tem tantas pacientes que dizem: olha, eu quero ser CEO, eu estou trabalhando médica, advogada, Uhum. artista, olha, agora. Eu digo: então presta bem atenção, congela seu óvulo, investe, Sim. congela o óvulo. E aí você fica com esse óvulo guardado. Cuidado para congelar embrião, porque se você briga com o namorado, aí é outro. Ah, é verdade. É melhor os É óvulos verdade. É só, né, melhor você gente? ali se A minha preparar. dica é congela o seu óvulo, porque eu já tive paciente minha que congelou o embrião, aí brigaram e o cara não queria que ela usasse o embrião, claro, porque ele já estava Sim, com outro. lógico. Então, ó, congela o óvulo, escolhe antes dos 35 que você vai ter óvulos melhores. Uhum. Esse óvulo pode ficar congelado por 15 anos, 14 anos. Tem uma paciente minha que congelou o óvulo aos 36 e foi mãe aos 49. Olha Quer dizer, só. porque o óvulo ele está no jovem. Agora, se você quiser tentar normalmente, veja, as chances diminuem. Com menos de Uhum. 45 anos, sem dúvida nenhuma. Você pode ter medicações que vão induzir.
Mas assim mesmo a resposta pode ser ruim. Outra coisa, existe um teste que seja teste de Miller, que é um hormônio antimileriano, que pode ser dosado, e se ele estiver muito baixo, aos 34, 35, você já fala, opa. Novamente, mulher obesa tem mais dificuldade hormonal. Olha só. Mulher hipertensa também. Olha. Mulher estressada também. Ixi, Maria, agora complica, hein? Porque a mulherada vive estressada. Então, se você tem esse pilar, Sim. estresse, obesa, né? E, olha, eu sempre digo que todo mundo fala, claro, bebida e fumar faz mal, mas eu tenho muito mais medo da obesidade e do estresse. Então, você toma cuidado, porque você pode ter distúrbios hormonais. Sim. Então, mas Com se você faz certeza. ginástica, se você se alimenta bem, então você pode esperar até 37, 38 para fazer a congelação dos óvulos. Mas se você quer investir, faz aos 34, que você tem muito. Então, tem Sim. uma série de pacientes, filhas de médico, filhas de executivos, ela mesma, doutora, eu vou investir na minha carreira. 33, Nossa, 34, congela. Aí Sim. depois, se eu não precisar, ótimo, é o seguro. Eu É o acho tão seguro. bom É um ser mãe seguro. assim com planejamento, porque eu fui mãe com 34 anos e eu Claro. planejei, eu falei, agora eu vou ser mãe. Então é tão bom, você se sente muito mais confiante. É um seguro saúde, é um seguro saúde. cabeça. Sim. Porque você imagina, você está com 37 anos e encontra o príncipe que você quis. Testou e não virou sapo. Tá tudo bem. Aí você fala, com angústia, ai, mas o meu tempo é biológico. Ele percebe. Ah, A primeira pergunta que uma paciente minha com 37 anos, que encontrou o amor da vida dela, foi: você quer ter filhos? O cara fica assustado. Agora, É. se você tem óvulos congelados, Nem Sim. precisa perguntar isso. olha, tô fervendo, não tem problema. Porque eu vejo Tô amigas garantida. minhas, nossa, preciso achar alguém, porque daqui a pouco vai ser ruim de engravidar. E Eu falo, você menina, cobra. para com isso. Se tem uma coisa que a gente não consegue mentir muito, são as nossas emoções. É a gente até verdade. pode Verdade, disfarçar. é Mas verdade. imagina uma mulher de 38 anos apaixonada, dizendo, ai, vai encerrar meu tempo. Aí o cara fala, eu não tô pensando em ter filho agora. Nossa, ela quase Já bate o morre. desespero. Ai, Ai, gente, que delícia! Eu não quero te deixar embora jamais. São tantas coisas, Então, tantas você dúvidas. volta. Se Volta. você me convida, Convidadíssima. Convidadíssima. É Ai, tanta doutora pergunta. Eu queria Albertina. perguntar mais coisa de menopausa. Queria perguntar tanta a coisa. gente volta Mas da eu tenho pra menopausa. perguntar, né? Olha, isso mesmo. menopausa, só vou terminar, não é menos pausa. Ah, Não pausa nada. não pausa nada, Ai, muito continua. bom, adorei Ai, isso. gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Realmente foi incrível. Tem muito conteúdo Sim, muito bom, né, pra muito gente poder bom. aprender, que acho que essa é a nossa ideia, né, nesse Sim, projeto, é sim. aprender, inspirar, Eu que aprendi. compartilhar. Ah, que porque isso? às vezes quando eu vou dar aula, eu falo assim, o que uma jornalista ou um jornalista me perguntaria? Eu penso na minha cabeça e Sim. a minha aula fica muito melhor. Ficou maravilhosa, Ótimo. ficou maravilhosa. Deixa suas redes sociais. Isso. pra- É fácil. Doutora Albertina De Takeuchi, é o meu sobrenome. Albertina De Takeuchi, vocês encontram. Doutor. A gente E vai colocar aqui Vamos, também. E tem vamos. o TikTok também. O Ah. TikTok eu gravo de vez em quando, Ai, mas deve o ser Instagram. ótimo esse TikTok, eu não Mas- segui ainda. Mas o Instagram é maravilhoso. Eu quero agradecer aqui a Patrícia Viana, que é filha da Cláudia Viana, que tem uma paciência enorme comigo. Às vezes eu mando uns vídeos tão ruins para ela fica editando e aí fala. E eu falo, mas será que eu gravei isso? Não, foi ela que mudou a textura, tudo. Então, Patrícia, minha querida, me desculpa Ai. pelo trabalho que eu te dou. E, Cláudia, obrigada por essa pessoa incrível que você conseguiu, possibilitou, né? É. A gente trazer aqui, Estamos muito maravilhosa. felizes mesmo. Muito obrigada, doutora, por Eu que agradeço. essa E olha, oportunidade. essa equipe aqui é uma querida, porque É. a gente olha para a câmera e percebe se está indo bem ou não. É. E aí até me deixou magra que eu vi. Falar nisso, a gente quer agradecer também aqui aos nossos meninos, né? É. Da Guisa.
e da Videofly, que estão sempre aqui, né, fazendo Cuidando da da gente, gente, muita dos nossos paciência. conteúdos. Podem cuidar dos seus também, quando É isso mesmo. Acho precisar. que vou, viu? Porque os Olha meus lá. são horríveis. Ah, Não, os que eu faço, desfoca. imagina. Mas é incrível. Muito obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Deixa aqui umas perguntinhas que a gente encaminha para a doutora Sim. Albertina. Eu tenho E certeza. quem sabe se a gente faz um monte, uma cesta de perguntas, e eu venho responder só perguntas. Eu adoro. Pronto, então Maravilhosa! já vamos fazer isso. Vai ter aqui Combinadíssimo. várias perguntinhas e a gente com certeza vai te convidar para estar aqui de novo. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo. Até o próximo. Beijo!